Eu menti no que eu disse sobre economia, quando eu disse que o Pix poderia ser taxado pra ferrar você. Eu menti, pois o meu capitão me ensinou que quanto mais a fake news crescer, mais manipula a mente do eleitor. Eu menti, pois passo a impressão de benfeitor, mas sempre na hora do vamos ver, eu voto contra o trabalhador. O caô faz o gado enlouquecer, faz o gado crer em coisas, adorar pneu e ET. Pois os bois leem só o zap do tio, e o medo de assombração faz eleger cristão sombrio. Aí vem desespero e a desinformação viraliza bem ligeiro com uma simples produção. Basta ter um fundo preto, fazer cara de tensão, e o estrago já tá feito, engajando a enganação. Olá, uma boa noite para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Antes que se esqueçam, peço que dê o like ou dislike e acione o sininho para receber notificações do YouTube. E me ajude a divulgar os vídeos, compartilhando em seus grupos e redes sociais. Fazendo assim, você me ajudará a combater o obscurantismo da extrema-direita, que insistem em derrubar a democracia e a soberania do país quando atacam com mentiras o judiciário e o poder executivo. O título da notícia de hoje é: as conversas de Jeffrey Epstein e Noam Chomsky sobre prisioneiro político mais importante do mundo, presidente Lula. A reportagem é da BBC News, Brasil, em London. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário e desmascarar as mentiras da extrema-direita que, como sempre e agora, estão usando o caso do escândalo Epstein, onde citam políticos brasileiros, bem como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, ambos de forma indireta ou de forma política. Veja o vídeo. Em e-mail, Jeffrey Epstein dizem que falou com Lula em 2018, quando o petista estava preso. Ontem, na quarta-feira, o Comitê de Congressistas Democratas do Congresso norte-americano, que investiga o caso Jeffrey Epstein, divulgou mais de 20 mil documentos relacionados à investigação. Muitos e-mails foram divulgados e um deles trouxe o nome inesperado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos te explicar essa história agora. As imagens que você está vendo aqui atrás de mim são do dia 20 de setembro de 2018, quando o filósofo e letrista norte-americano Noam Chomsky visitou o então ex-presidente Lula na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O que o comitê do Partido Democrata revelou ontem é que no dia seguinte a essa visita, no dia 21 de setembro de 2018, Epstein envia um e-mail em que diz que recebeu uma ligação de Chomsky
de dentro da carceragem da Polícia Federal e que ele falou com Lula durante essa visita. A revelação de Epstein é bem curta e diz o seguinte, abre aspas, Chomsky me ligou com Lula, da prisão, que mundo. No mesmo dia, 21 de setembro, há uma nova citação ao petista que ainda não foi totalmente desvendada. Epstein diz o seguinte, abre aspas, durante a conferência de imprensa de quinta-feira, uma mensagem de Lula ao Partido dos Trabalhadores sobre a militância da organização foi revelada. Nesses mesmos arquivos vistos pelo Metrópolis, há citações ao então candidato Jair Bolsonaro, porém não há nenhum indicativo de contato direto entre Epstein e Bolsonaro. A gente procurou o Palácio do Planalto para buscar uma confirmação sobre esse contato entre Lula e Epstein e também sobre o conteúdo dessa ligação. Em resposta, a assessoria do Palácio do Planalto afirmou que a informação não procede e que a ligação citada por Epstein nunca ocorreu. Vejam como o vídeo usa de mentira para tentar ligar Lula diretamente ao Epstein, quando diz que Chomsky, de dentro da prisão, ligou para Epstein e passou o celular para Lula falar com Epstein. Que não é verdade, até porque é proibido o visitante entrar na prisão com celulares. A própria Valéria, esposa de Chomsky, negou que Lula tenha falado com Epstein. Veja o vídeo. Esposa de Chomsky nega a ligação entre Lula e Epstein. O caso Jeffrey Epstein, que está movimentando os Estados Unidos, a política e a mídia americana, também está repercutindo aqui no Brasil. Valéria Chomsky, a esposa de Noam Chomsky, negou que ele tenha ligado para o magnata durante uma visita a Lula. Para a CNN Brasil, Valéria disse que é mentira que o filósofo e linguista americano tenha intermediado a ligação entre Jeffrey Epstein e o presidente Lula. A suposta ligação foi citada por Epstein em um dos e-mails revelados pelo Congresso americano nesta semana. Segundo a mensagem, Chomsky teria ligado para Epstein ao visitar Lula na prisão em setembro de 2018. Valéria, que é brasileira, relatou que foi intérprete da conversa de Chomsky com Lula. O Palácio do Planalto também negou que a ligação tenha acontecido. Jeffrey Epstein morreu na prisão em 2019, depois de ter sido condenado por manter uma rede de exploração sexual de menores de idade. Veja só, a parcialidade da notícia quando cita Lula, procura ligar Lula direto ao Epstein, alterando a notícia. Porém, quando cita Jair Bolsonaro, ele faz questão de dizer que Bolsonaro não tem nenhuma ligação direta com Epstein, sendo que Bolsonaro foi citado 74 vezes nos documentos e ser ligados ideologicamente com Steve Bannon, ex-conselheiro do presidente americano Donald Trump, que ambos são ligados direto ao Jeffrey Epstein. Até agora, segundo os documentos, não menciona participação de Bolsonaro em crimes sexuais. Pode ter havido prática de crime de cunho político eleitoral com intervenção na eleição de 2018. Veja o vídeo. Teia criminosa de Epstein chega em Bolsonaro. Ex-presidente é citado 74 vezes. Novos arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam uma conexão do maníaco Jeffrey Epstein com o Brasil.
Os documentos comprovam o interesse explícito em ter acesso a garotas por meio de uma agência de modelos brasileira e também traz menções a brasileiros, entre eles Jair Bolsonaro, citado 74 vezes. Apesar de ser citado nos arquivos, não significa que Bolsonaro esteja envolvido diretamente nos crimes sexuais atribuídos ao financista norte-americano. Fique até o final deste vídeo e entenda as conexões obscuras do caso Epstein com o Brasil. No caso de Bolsonaro, mensagens atribuídas a Epstein mostram conversas com Steve Bannon, estrategista da ultradireita americana, durante a campanha presidencial de 2018. O professor João César de Castro Rocha analisa esta rede de conexões e faz um alerta para as eleições deste ano. Nós não somos bolsonaristas. Honestidade intelectual acima de tudo. As referências nos 74 documentos nos quais aparecem o nome de Jair Messias Bolsonaro em nada se associam a crimes de cunho sexual. Geralmente são conversas entre Steve Bannon e Jeffrey Epstein discutindo a candidatura de Jair Messias Bolsonaro em 2018. E tudo fica pior e mais escandaloso. Os crimes, os abusos horríveis, abjetos, inaceitáveis, estão na ordem do crime do indivíduo, da falta completa de moral, da ausência total de qualquer espécie de respeito à dignidade da pessoa humana. Mas, quando Steve Bannon e Jeffrey Epstein discutem e decidem apoiar Jair Messias Bolsonaro, o crime agora é da ordem do coletivo, afeta a soberania nacional. Agora nós temos absoluta certeza da ingerência de Steve Bannon como estrategista da campanha de Bolsonaro em 2018. Agora nós entendemos de onde veio a originalidade da campanha de Carlos Bolsonaro. E agora nós entendemos que em 2026 o que estará em jogo é a mesma resistência, é a afirmação da soberania contra a interferência de pessoas desta qualidade. De acordo com reportagem da BBC News Brasil, ao menos 4.000 menções ao Brasil foram identificadas nos Epstein Files até o momento. Um dos mais escandalosos se refere a captar meninas no Brasil usando uma agência de modelos de fachada, conforme revelou o Globo nesta terça-feira. O acesso a meninas brasileiras foi descoberto por e-mail de Epstein, trocados com agenciados 3 anos antes de sua morte na prisão. O assunto foi comentado por Thaís Menezes nas suas redes. E hoje eu me deparo com a triste notícia que Jeffrey Epstein, aquele abusador de criança e adolescente, tinha negócios no Brasil. É isso mesmo. Ele vinha para cá, recebia aí crianças e adolescentes no seu quarto, enviadas por uma agente brasileira, e além disso discutia planos econômicos para sua rede de exploração. Apesar de não ter ligação de Bolsonaro com os crimes sexuais de Epstein, Bolsonaro, quando era presidente da República, fez declarações suspeitas e polêmicas. Por exemplo, veja o vídeo áudio: apologia de Bolsonaro à exploração sexual de brasileiras é repudiada nacionalmente. Bolsonaro parece não dar uma dentro. Em outro episódio de preconceito e ignorância, o presidente realizou declaração autorizando o turismo sexual no Brasil. Entenda o caso na reportagem de André Gianocari. Mais de 125 entidades, entre movimentos sociais, juristas e defensoria pública, assinaram nota de repúdio à declaração de Jair Bolsonaro durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Ele afirmou que o Brasil não pode, abre aspas, ficar conhecido como o paraíso do mundo gay, fecha aspas. A declaração pegou mal, muito mal. E para Ana Amélia Camargos, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, a fala alimenta o preconceito contra LGBTs. Eu classifico essa declaração como apavorante e muito preconceituosa. Num país onde a violência contra a mulher é muito grande, fica claro que essa declaração do presidente incentiva e autoriza a violência contra essa população. Em outra declaração, Bolsonaro fez apologia ao turismo sexual, ao afirmar que, abre aspas, quem quiser vir fazer sexo com uma mulher, fique à vontade, fecha aspas.
Zezé, da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, alerta que a declaração incentiva uma triste realidade no país, a prostituição infantil. Isso é uma luta que os movimentos sociais, o movimento negro, tem feito há muito tempo para reduzir para acabar com a prostituição infantil, para acabar com essa grande mazela no país. E isso trouxe nos causou um grande espanto, porque vai contra toda a luta que os movimentos sociais, que o movimento negro, que o movimento das mulheres negras tem feito ao longo da história para acabar com a exploração sexual das jovens, que é algo criminoso. A declaração de Bolsonaro que ofendeu as mulheres foi refutada por 6 governos estaduais do Brasil: Bahia, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Espírito Santo. Esses estados iniciaram campanha contra as declarações, no qual deixam claro que as mulheres não estão disponíveis para a exploração sexual. Nos envergonha muito, mais uma vez passamos por uma vergonha e por um constrangimento e por uma ofensa, mais que isso, uma ofensa para o povo brasileiro. Depois dessa declaração, várias notas, reações surgiram. Esse caso em específico, como abrange o presidente da República, ele está distrito à OAB Federal. Tendo em vista que Jeffrey Epstein, além de ser ligado às redes de tráfico de mulheres e abusos sexuais, é um grande empresário financista e sempre procurou relacionamentos com grandes autoridades políticas, financeiras e artísticas, com alguns restritamentos financeiros e com outros passaram a frequentar a sua famosa ilha particular. Veja o vídeo, imagem aérea feita por drone da mansão de Jeffrey Epstein em Little St. James, sua ilha particular nas Ilhas Virgens Americanas. Segundo documentos do caso Epstein liberados, a ilha era utilizada para orgias sexuais com mulheres, adolescentes e até crianças que eram levadas para lá para ser abusada pelo Epstein e seus amigos, grandes políticos, artistas e financeiros. Presidente Lula. Para finalizar, gente, o que estamos vendo é que esse documentário do caso Epstein, que foram liberados pelo governo Trump, foram liberados depois de muita pressão e, mesmo assim, foram liberadas apenas uma parte, indicando seletividade para defender Donald Trump e seus amigos e atacar os democratas, que são seus adversários políticos nos Estados Unidos.
Até o próximo vídeo.